buenas, eu sou Jessie e eu tô aqui para destravar o teu espanhol no nosso episódio número 2 do Jessie Responde. Toda semana eu seleciono aqui top 3 perguntas para trazer uma resposta completona para você e vai te ajudar a destravar o teu espanhol. Então não esquece de seguir o canal para acompanhar todas as perguntas que aparecem por aqui. Inclusive já deixa a tua pergunta aqui nos comentários, viu? São top 3 perguntas tanto do Instagram quanto do YouTube. Então já deixa aqui, segue o canal e ativa as notificações para você receber toda vez que tem vídeo novo aqui no canal. Bora para a nossa primeira pergunta, vou ler aqui para você. Essa aqui eu recebi lá no Instagram, olha. Qual é o melhor país para estudar espanhol que não seja Espanha? Então, qual que é o melhor país para estudar espanhol que não seja a Espanha? Ponto número 1. Quem disse que o melhor lugar para aprender espanhol é a Espanha? Da onde vem essa crença? Eu acho, suposição minha, tá? Achismo mesmo. Eu acho que é porque é aquela ideia do original. O espanhol veio da Espanha, a gente precisa aprender o espanhol da fonte. Então é de lá é o melhor, lá isso. E não, definitivamente não. O espanhol da Espanha é uma variação dos outros espanhóis. E tem muita gente que compara, eu aprendo o espanhol da Espanha ou o espanhol latino. Primeira coisa, não existe, o espanhol da Espanha não é melhor do que o espanhol latino. Espanhol latino não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo saco. O espanhol argentino é totalmente diferente do espanhol mexicano, do chileno, do uruguaio, do peruano. Não dá, não existe essa história de um espanhol unificado chamado espanhol latino. Cada país tem a sua característica peculiar, tem o seu vocabulário, o seu sotaque, que é diferente de um para o outro, tá? Primeira coisa que você tem que ter na cabeça. Vamos pegar aqui e comparar com o português, que fica mais fácil de entender. Quando a gente está falando do português do Brasil, existem variações desse mesmo português. Então, vamos pegar o português, sei lá, pernambucano. Ele é melhor do que o paulista? O português do Rio de Janeiro é melhor do que o do Rio Grande do Sul? Não existe isso. É um português onde cada região, cada estado tem a sua variação de sotaque, de vocabulário, de gírias, expressões e assim por diante. E tá tudo bem, não existe um português melhor do que o outro. Dentro do espanhol é exatamente a mesma coisa. Existe uma variação de sotaque, uma variação de vocabulário dentro dos países hispanos, inclusive em regiões dentro do mesmo país, assim como acontece no Brasil. Então não dá pra gente falar esse é melhor, aquele é melhor. Ah, é porque o da Espanha é isso. Ah, porque o argentino é aquele. Não, o espanhol mexicano é diferente do argentino, que é diferente do chileno, do peruano, do uruguaio, do paraguai. É diferente e tá tudo bem. A questão é que o pessoal fica aí meio desesperado e quer uma resposta. Ah, vai para esse espanhol aqui que é o melhor que tem e você vai sair aí falante super fluente. Não é assim que funciona. Do resumo, não faz diferença onde você aprende espanhol, e sim como você aprende espanhol. Por exemplo, eu estudei aqui no Brasil 3 anos, curso tradicionalzão, aquele que você vai, professor na frente, senta na tua carteira, abre o livro na página tal, lê um texto, responde um monte de exercício, e isso, para mim, foi muito complicado. Eu conseguia fazer prova, mas não conseguia falar em espanhol. E eu cheguei na Espanha com aquela esperança, né? Agora vai, eu também tinha essa visão, né? Agora vai, vou estudar fora e vai dar tudo certo. Eu cheguei lá, era exatamente igual. Exatamente igual. O professor ia lá na frente, sentava na carteira, pegava o livro, abria na página tal, leia o texto, responda as perguntas. Era a mesma metodologia. E essa metodologia tradicionalzana, ela é usada em todos os países. Então, não faz diferença aonde você vai aprender o espanhol, porque você vai usar o mesmo método. E esse método é extremamente eficiente para você que vai fazer prova. Para você que vai fazer prova do DELE, prova de proficiência, vestibular, prova de concurso, o que for, isso funciona muito bem. Agora, você que quer aprender a falar, se comunicar, conversar, bater papo em espanhol, esse formato não funciona. Aí você precisa fazer diferente. Então, é o como você vai aprender. Por quê? Para bater papo, para conversar, a gente precisa de um espanhol mais informal do que esse que é ensinado no tradicionalzão. Então, um espanhol mais de bate-papo do dia a dia, que o pessoal realmente usa, parecido com o teu português do dia a dia. Outra coisa que a gente precisa é um vocabulário mais globalizado. O que eu quero dizer com isso? Palavras que você vai aprender e vai usar em todos os lugares. São 21 países que falam espanhol. Você precisa de um vocabulário globalizado
para se comunicar bem em todos os lugares, com todas as pessoas. Esse espanhol informal, junto com esse vocabulário globalizado, é o que vai te dar o tão sonhado espanhol de conversa, espanhol de bate-papo, espanhol para realmente você falar e se comunicar bem com todo mundo que fala espanhol, seja de qualquer país hispanohablante ou seja qualquer estrangeiro que esteja falando espanhol. É esse espanhol que você precisa, não é aonde você vai aprender, é o espanhol que você vai aprender e como você vai aprender. Isso eu posso te ajudar dentro do programa de treinamento Espanhol Menos é Mais. Esse espanhol realmente de bate-papo, onde eu te ensino a falar, a conversar em espanhol, bater papo para valer. Tem o link aqui na descrição, tá? E agora a gente vai para a pergunta número 2. Pergunta número 2 que eu perdi ela aqui, vamos achar ela de novo. Perguntinha número 2 por aqui, simples, básica e extremamente eficiente. Uma perguntinha que abre o espaço para a gente falar de muita coisa bacana, tá? Como é que você diz oi, tudo bem em espanhol? Olha, oi, tudo bem? A gente usa isso o tempo todo no português e sim, no espanhol também é extremamente útil. Mas toma cuidado para não querer traduzir literalmente, porque tem muita gente que fala hola, todo bien, e não. Esse oi, tudo bem, não dá. Existe a palavra bien? Existe. Mas não dá pra gente usar nesse contexto. Em espanhol, esse todo bien é quando acontece alguma coisa com a pessoa. Sei lá, ela cai. Tá tudo bem? Aí você vai usar no espanhol. Todo bien? Aí sim encaixa. Mas de você cumprimentar, saludar a pessoa, não. Aí não, tá? Então, qual que é a opção? Uma das mais usadas, mais tradicional, seria o hola, como estás? Que seria a tradução do oi, como você está. Hola, como estás? Você pode usar dessa maneira, tá? Então funciona super bem, usado em tudo quanto é país, pode usar sem medo esse hola, como estás. Mas apesar desse hola, como estás ser muito usado, existem outras maneiras mais informais de você cumprimentar a pessoa. Começando trocando esse hola pelo buenas. Toda vez que eu começo o vídeo eu falo buenas. O que é esse buenas? Sei lá, a gente poderia traduzir ele como oiê, sabe quando você põe aquele oiê, aquela coisa mais informal, mais acolhedora em espanhol. Buenas. Pode dizer para o pessoal buenas. Dessa maneira, você pode usar ele duplo, buenas ou só buenas. Uso muito e indico você começar a usar, tá? Os nativos usam demais esse buenas. É simplesmente para você dizer o nosso e aí, talvez. E aí, beleza? O beleza vem aqui, a próximo, tá? Porque esse olá, como estás, esse como estás, o finalzinho, tudo bem, do português, eu separei aqui 4 maneiras mais informais de você dizer a mesma coisa. Vamos começar aqui pelo primeiro, é como vas? Como você vai e como vas. Buenas, como vas? Hola, como vas? Então, você pode usar dessa maneira, que seria o nosso como vai. Próximo aqui, como andas? Então, como andam as coisas? Em geral, esse como andas é quando você já está querendo puxar papo com a pessoa e continuar aquele assunto. Então, buena, como andas? Hola, como andas? Então, é uma opção bem bacana para você usar. A terceira forma é o que eu mais uso, que é o que tal? Que é o e aí? Buenas, que tal? Oi, e aí? Buenas, que tal? Olá, que tal? Então, esse que tal eu acho a melhor tradução para ele é o e aí do português. E aí, como vão as coisas? E aí dá esse contexto bem informal e é muito usado. Buenas, que tal? E para fechar, tem uma forma bem mexicana de se dizer, que é basicamente o mesmo significado do que tal, mas usa o que onda. Buenas, que onda? E aí, beleza? Esse beleza, já perguntando como a pessoa tá, que onda é super mexicano, tá? Super mexicano, então, mas você pode usar em outros países, eles vão te entender. Então, essas 4 maneiras aqui, elas são bem informais, e aqui eu mais uso é buenas, que tal? É a que eu uso para todo lado, em tudo quanto é país que eu já viajei, eles entendem super bem e usam também esse buenas, que tal? E por que eu tô te mostrando aqui essas 4 maneiras mais informais de dizer o classicão Olá, como estás? Porque a informalidade é a chave para você conversar. Quanto mais informal você é, mais próximo, mais conexão você gera com a pessoa, tá? Então, começar a colocar o pezinho na água nesse espanhol informal, o espanhol do dia a dia, o espanhol que os nativos realmente usam,
é uma das coisas que mais vai te ajudar a destravar e realmente conseguir conversar em espanhol. Perguntinha número 3. Um erro clássico dos brasileiros. Clássico, clássico, clássico. Olha a pergunta que eu recebi aqui. Ó. Nunca sei quando usar es e eres no espanhol. Por que a gente mistura tanto esse es com esse eres? E a gente mistura tudo e vira aquela coisa louca? Porque no português a gente tem a pessoa tu. E vários estados e regiões usam a pessoa tu em vez do você. Mas a questão é que a frase, por exemplo, você é bonita. Se for com a pessoa tu no português, fica tu és bonita. Tu és. É assim que se fala corretamente dentro do português. E aí, a tendência é passar para o espanhol e dizer a mesma frase no espanhol, tu és bonita. E não, tá totalmente errado. Fica tipo nós vai, nós vamos, não é nós vai. Então, você coloca o tu es no espanhol, fica uma mistura de pessoa e fica errado. Por quê? No espanhol a gente fala tu eres. Sempre vai ser o eres. Tu eres bonita. Tu eres de Argentina. Tu eres. Mas existe o es também dentro desse. Ai, que socorro, né? Aí já ficou todo mundo. Já pirou do outro lado. Sim, existe o es dentro do espanhol, que significa é. Porém, ele é usado para a pessoa ella, ele e usted. Então, ela é bonita. Ella es bonita. Ele é bonito. Ele es bonito. Ou a pessoa usted. Usted es bonita. Ou usted es bonito, dependendo se usted aí se é homem ou mulher, tá? Dependendo se vai colocar ali o bonito ou bonito. E aí mistura. Mas se eu tô falando aqui, ó, diretamente com você, ó, que tá aí, ó, do outro lado da tela. Tu eres bonito ou tu eres bonita. Eres. E se eu tô falando dele ou dela, ou usando o usted, que é uma pessoa formal, aí você vai usar o es. Certo? Ficou um pouco mais claro? Então, não traga do português, porque se você fizer igual do português, vai dar confusão. Separe. Tu eres, ele es, ella es e usted es. Dessa maneira que fica dentro do espanhol. Essa parte de conjugação verbal é uma das partes que mais pega para aprender o espanhol, né? Então, muita coisa a gente pode e deve trazer do português. 80% dessa parte do português é igual ou muito parecido com o espanhol. Porém, tem aquele 20% maroto que é diferente, que a gente tem que prestar atenção. Então, esse caso do esse e eles está dentro do 20%, que a gente não pode usar igual do português, porque é errado. Dá problema. E a melhor maneira de você fazer isso é treinando, tá? Treinando o teu espanhol, treinando principalmente o treino eco, é o que mais te ajuda com a memorização de conjugação verbal, sem ser aquela coisa chata de ficar fazendo aquelas tabelinhas, aqueles exercícios que não servem para nada. Chega uma hora, você estuda e não consegue lembrar de como conjuga o bendito verbo. Tem que treinar. Espanhol não se estuda, espanhol se treina. E se você quer saber mais sobre treino de espanhol, tem aqui o link de baixo na descrição do vídeo, tá? E aí, curtiu as perguntas dessa semana? Então já segue o canal para não perder as da semana que vem. Até!